Ok, então, vou mostrar aqui o procedimento de como a gente subdividir uma área irregular, né? Para que essa área mantenha vazões semelhantes, né? Próximas uma das outras, né? Se fosse uma área regular, por exemplo, uma área assim, ó, nesse formato, é muito mais fácil, que você clica aqui em subdividir bloco, ele subdivide tudo em tamanhos iguais, né? E vazões bem semelhantes. Mas quando a área de interesse é uma área irregular, né? Então fica assim, tem que usar alguns artifícios aqui dentro do RICAD para chegar no que a gente deseja. Neste caso, essa área é de 9 hectares, aqui 9 hectares, e o interesse do Guilherme é subdividir essa área de forma que ele tenha uma vazão aproximada de 60 metros cúbicos por hora. Um pouco mais, um pouco menos, né? Então, eu vou... Esse aqui é uma área de aspersão, acho que é capim, né? Área de capim, capim-açu. E eu vou fazer da forma convencional primeiro aqui, tá? Eu vou usar um aspersor aqui que eu já tenho cadastrado, um da Seninger. Então, como que faz subdivisão aqui no RICAD? Muito simples, selecionar área de interesse. A gente vai puxar o emissor que a gente tem cadastrado, nesse caso eu vou usar o Seninger, modelo 5023 com dois bocais, né? E o bocal vou usar esse aqui de 14 por 8 milímetros, de 2.560 litros por hora. A vazão, a pressão de serviço que foi cadastrada lá no banco de dados é de 30, mas nada impede de eu mudar aqui a pressão de serviço para 26, por exemplo, né? Automaticamente o raio molhado ele vai mudar e a vazão também, ó. Quando eu der um clique aqui, ó, o raio vai mudar e a vazão. Então a vazão caiu para 22.382 e o raio caiu para 16.11. Tá, vamos deixar assim. E vamos trabalhar com 16 por 16, tá? Esse raio sugerido dele aqui, ó, esse raio sugerido é para que você tenha uma sobreposição de no mínimo 65%, que é o ideal, tá? Para você ter uma uniformidade de aplicação acima de 85% aí, em aspersão ou microaspersão. Então, você vem aqui em opção, ó, você deixa aqui, por exemplo, o usuário determina. Nesse caso aqui, eu teria que indicar uma posição ou determinar automaticamente. Quando eu clico de um lado aqui, ele vai dar prosseguimento nas laterais, né? Baseado no lado que eu clicar aqui. Ajustar margem, ele vai recortar pontas de laterais que não tem emissor. E saídas extras, isso é interessante porque às vezes ele vai adicionar um emissor, mesmo que não dê 16 metros, nesse caso como é 16 por 16, mas às vezes você deixando marcada essa opção, ele entende que é necessário adicionar mais um emissor ali porque ficou um espaço meio vazio, né? Nesse início eu vou tirar essa opção, mas depois a gente volta a usar ela para você entender. Ok. Então, vou dizer que eu quero as laterais nesse sentido, por quê? Porque as curvas de níveis, elas estão mais ou menos nesse sentido, né? Então, aqui o ponto mais baixo, aqui mais alto, e elas estão nesse sentido. Então, vou clicar aqui, ó, ele vai adicionar as laterais nesse sentido, ó. Certo? Vou ligar aqui o raio molhado, ó. Então, ficou dessa forma. Então, essa é a forma convencional da gente criar um bloco automático de aspersão. Aí, o interesse do amigo Guilherme é dividir isso aqui de forma que fique com vazões por volta de 60 metros cúbicos, tá? Se eu clicar aqui em blocos de irrigação e vir que subdividir blocos, ele já vai dar aqui, ó, as informações da área,
o número de linhas, ou seja, o número de laterais, tá? E a vazão que eu tenho total, né? Usando aquele emissor. Isso é vazão nominal, tá? Ok. Se for fazer como o Guilherme almeja, ele já tinha feito uma prévia aqui num vídeo dele de dúvidas. Ele planejou dividir para ter essa vazão, ó, dividir isso aqui em 14 blocos, né? Se a gente pegar aqui a vazão total, 829, dividido por 14 blocos, você vai ter uma vazão de aproximadamente 60 metros cúbicos. Então a ideia aqui, ó, seria dividir em 7 fatias, né, e 2 cortes. Você vai ficar com 14 áreas, certo? Então, vamos fazer isso e ver como que fica. Então ele fez a subdivisão, ó, subdividiu em 14 áreas, certo? Só que dessa forma você tem blocos com vazões muito discrepantes, né? Você tem que nesse bloco 1, ó, vazão de 38 metros cúbicos, bloco com 71, bloco com 47, bloco com 85, certo? Então assim, dessa forma, se fosse uma área regular, ia ficar com vazões semelhantes. Como a área é irregular, o software conseguiu chegar nesse resultado. Só que tem como a gente modificar isso, né? Vamos lá. Eu vou cancelar aqui, tá? Vou cancelar aqui também, vou voltar tudo, certo? E vamos fazer de forma agora, desde o início, a forma correta para a gente chegar numa subdivisão de bloco de forma que a gente tenha vazões semelhantes em áreas irregulares como esta. Então, o que a gente tem que fazer primeiro? Qual que é a área, o lado mais largo dessa área? É aqui embaixo, né? Pensando não, a gente vai ter que, as nossas laterais vai ter que ficar nesse sentido, que é o sentido das curvas de nível, certo? Então elas vão ficar nesse sentido. O que eu tenho que fazer aqui, ó? Vamos medir essa largura aqui, ó. Você vem aqui, botão direito, snap, ponto próximo, vem aqui, snap, ponto próximo, e a gente vai ter a dimensão desse lado aqui, ó, 303,81. Então, como a ideia é dividir isso aqui em 2 blocos, né, 7 faixas e 2 blocos, vai ter tipo um corredor no meio. Se eu pegar aqui, ó, 303,8, vou botar um corredor aqui de 4 metros. Eu vou ter aproximadamente 300 metros de largura cada faixa, cada bloquinho, né? Então, ou seja, para a gente entender melhor, a gente vai dividir no meio aqui, ó. Então, esse lado vai ter 150 e esse 150. Aqui em cima, aqui embaixo vai ser um pouquinho menor. Então, deletei aqui. Beleza. Então, vamos gravar esse número, né? Eu vou ter 150 metros em cada, de largura cada bloquinho, tá? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou traçar uma polilinha aqui, ó. Pra gente... vamos botar aqui ponto próximo. Vocês vão entender o porquê que eu vou traçar essa polilinha. E vou dar um offset nela. No snap. Ponto próximo. Pronto. Por que eu vou traçar essa polilinha? Ó? Porque lembro que quando eu criei meu bloco automático e pus como referência esse lado, ele adicionou aspersores aqui. Eu vou fazer isso aqui, ó. Quer ver como que vai ficar? Vamos lá de novo, bem rapidinho. Ok, então o lado que eu quero é esse daqui, ó. Tá vendo? Ó? Ele coloca aspersores, mas ele não consegue completar. Por quê? Porque esse lado dessa área aqui, ó,
Ele parece reto, mas ele tem umas barriguinhas, tá vendo? Ó? Então ele não consegue completar aqui, ó. Então o que que a gente faz? Eu tracei uma linha reta no sentido aqui desse lado e eu vou dar um offset, de 6 metros para dentro da área. Por quê? Como o aspersor é 16 metros, não justifica eu iniciar a minha primeira linha de aspersores bem aqui na divisa da área. Eu vou dar um recuo para dentro da área de 6 metros, que é aproximadamente uns 40% do raio, 0,4, uns 35%, porque o ideal é que tenha assim 65% de sobreposição. Então, eu uso o critério seguinte: como é 16 metros, eu recuo 35%. Vai dar 5,6 metros, tá? 5,6 metros. Eu recuei 6 metros, tá? Tá de bom tamanho, ou seja, eu vou ter a primeira linha de aspersor nesse sentido e ele vai estar jogando ainda 10 metros para fora da área. Então, ele vai ter uma cobertura boa, não vai ficar essa faixa aqui sem molhar. Vocês vão ver quando a gente criar o nosso bloco. Então, recapitulando, a gente mediu esse lado, que é o lado mais largo, ele deu 303,8. Subtraiu aqui 4 metros do carreador, do corredor que vai ter aqui no meio, tá? Então vai ficar 150 metros para um lado, 150 para o outro. A gente traçou uma linha desse lado, né, desse lado aqui. Deu um offset para dentro da área de 6 metros, que é aproximadamente entre 35% e 40% do raio molhado do emissor. Tá? E agora a gente vai criar nosso bloco de aspersão, baseado nessa posição aqui, ó, tá? Nessa linha. Como que faz isso? Ó? Clicou na área de interesse, bloco automático de micro ou aspersão. Você vem aqui, ó. Em vez de determinar automaticamente, você põe o usuário e determina. A gente vai adicionar saídas extras, forçar o software adicionar emissores ou aspersores em pontos que talvez não tenha a sobreposição desejada. Então deixa assim, marca essa opção para recortar laterais, tá? Quando fizer a subdivisão, dá um OK. Então a pressão de serviço que a gente vai trabalhar aqui é 26, espaçamento 16 por 16. Deixa essa opção desmarcada para que pareça o raio molhado, dá um OK. Então, como eu coloquei o usuário determina a posição das laterais, que vai ser essa linha que eu adicionei, eu venho aqui, ó, o snap, põe ponto próximo, tá? Como vai ser essa posição, chega aqui no final, o snap, ponto próximo, cliquei. Pronto. Então agora ele adicionou aspersores bem retinho, tá vendo? Ó? Forçou colocar aqui, ó, emissores em alguns pontos, ó, aqui, daqui para cá não tem 16 metros, mas ele forçou a colocação de emissores, tá vendo? Ó? De aspersores nesses pontos. Mas a gente não achando necessário, a gente vai deletar isso. E tem como também a gente adicionar de forma manual, tá? Depois. Mas beleza, esse é o primeiro passo. Vamos salvar isso aqui, tá? Então esse é o primeiro passo. Veja aqui, ó. Lembra que eu dei um offset aqui, ó, para dentro? Por quê? Tá vendo? Ó, a primeira linha de emissores ficou bem retinha. E veja que o raio molhado ele está ultrapassando com folga, né? O limite da área e fazendo uma boa cobertura aqui, ó, molhando bem molhadinho aqui, ó, a parte externa da área. Então ficou bem legal assim. Beleza, esse é o primeiro passo. Agora que vem o pulo do gato do negócio. Esse é o diferencial
dessa dica aqui, tá? Então você deixa da forma que tá. A gente vai subdividir essa nossa área, certo? Então a gente clica aqui, ó, bloco de irrigação, subdividir área. Um dado interessante, ó, ele está dizendo aqui que eu tenho 23 laterais. Ele tem 23 laterais. Daqui até lá embaixo tem 23. Se o amigo quer dividir ele em 7 fatias, lá no final vai sobrar, vai ser 3, né? Cada bloco vai ter 3 e o último vai ter 6, né? Porque 7 vezes 3, 21. Né? Vai sobrar 2 no final. Só que lá no final são laterais curtas. Então, como que a gente procede? Ó, eu coloco aqui em linhas. Isso aqui, ó, quando eu coloco aqui, ó, eu vou dizer aqui que eu quero em cada 3. Em cada 3, eu deixo 0 para ele não pular nenhuma, tá? Em cada 3 laterais, eu quero formar um bloco. Mas quantas fatias você quer fazer? São 7. Então eu tenho que colocar aqui de forma manual. Ó. Cada 3 fatias ou cada 3 linhas com intervalo de 0, porque eu não quero pular nenhuma. Ó, vocês vão entender agora. Ó. Então cada 3 fatias eu quero um bloco. Então tem que colocar. Se eu quero 7 fatias, eu tenho que colocar aqui 7 fatias. Então, quero 3, sem pular nenhuma, forma mais um bloco. Mais 3, sem pular nenhuma, mais um bloco. Mais 3, sem pular nenhuma, mais um bloco. Tem que ter 7 aqui, né? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais uma. Mais 3 linhas, sem pular nenhuma, forma um bloco. Certinho? E agora aqui, ó, o corte. O que é o corte? Eu quero cortar no meio. Qual a largura de corte? Lembra que a largura dela era 303,8, menos 4 metros de largura que eu vou deixar do carreador no meio, tá? Ia sobrar para cada lado 150 metros. Eu estava gravando a aula, o telefone tocou, mas vamos dar continuidade. Então, ó, eu coloquei 7 fatias, né? Cada 3 faixas um bloco, sem pular nenhuma, certo? E a distância de corte vai ser 150 metros com intervalo no meio de 4. Basta eu clicar agora em OK, ó, e a mágica acontece. Veja aí, ó. Olha que maravilha. Olha que show. Lembra que eu coloquei a cada 3 faixas um bloco, ó. 3 faixas, um bloco. 3 faixas, um bloco. Até aqui embaixo. 3 faixas, um bloco. Ia sobrar 2 no final, ó. Porque era 23. Certo? Aí você me fala, e aqui? Aqui é o seguinte, ó. Porque ele pegou aqui, ó. Cada 3, um bloco. Cada 3, um bloco. Cada 3, um bloco. E sobrou 2 e mais um emissor. Tá? Como que eu faço aqui, ó? Veja que as vazões ficaram bem semelhantes, mas o bloco 13 e o 14, o que eu tenho que fazer aqui, ó? Mais um pulo do gato. Eu junto o 14 com o 13 e dou um aceitar, ó, e recalcula. E veja que as vazões ficaram por volta de 64, 69. Por quê? Tá vendo esse emissor que ele adicionou? Eu vou tirar esse emissor. Eu não preciso dele. Tá? Então essas vazões aqui vai ser ajustadas. Vai ficar bem próximo do que a gente precisa, né? Vazões semelhantes. Sem contar ainda que depois eu posso mudar a pressão de serviço de cada bloco de forma individual para equalizar mais ainda essas vazões, tá? Então, diante disso aqui, ó, eu posso dar um aceitar. Ó, ele já fez os cortes. Então, cada 3 laterais ele formou um bloco.
dividiu no centro certinho, ó. Veja aqui como que ele fez bem bacana, ó. Aqui tem uma emissora, aqui tem outra sobreposição de 50% que ele está usando praticamente, tá? E agora a gente vai fazer uma edição aqui de forma manual, ó. Não tem necessidade desse emissor, nem desse, tá? Eu gosto dessa opção de adicionar esse emissor caso seja necessário. Eu marco os que eu quero deletar, ó. Eu clico Ctrl Shift Delete. Sim, olha, ele deletou. Eu não preciso deles. Ele forçou isso aqui, mas não precisa. Isso é bem interessante para você ver como que fica, tá? Então vou deletar isso aqui, ó. Deletar aqui também. Ctrl Shift Del. Aí vou deletar também essas pontas de ramal, ó. Para não entrar no quantitativo de tubos, né? Depois. Ctrl Shift Del. Eu tenho que clicar neles, marcar, ficar com a tecla Ctrl Shift Delete. Sim, aí deleta, tá? Ctrl Shift Del. Beleza, vamos dar mais uma revisão, ó. Eu acho que ficou bom assim, ele tá conseguindo jogar água na borda aqui da área. Se você quiser deixar um emissor aqui, tudo bem, mas fica a critério, certo? Vamos ver se tem mais emissor pra gente deletar de forma manual. Sim, eu acho que a gente pode deletar esse cara aqui, ó. Depois a gente vai confirmar essa vazão nominal, tá? De cada bloco de interesse, certinho? Beleza. Tá vendo? Ele adicionou uma aqui, ó, e aqui ele viu que não precisava adicionar outro, tá vendo? Esses aqui também eu vou deletar. É bom chegar bem próximo, assim, ó. Ele forçou para adicionar aqui, mas a gente tá vendo que não tem necessidade, tá? Essa é uma parte meio que manual, mas é bem interessante a gente visualizar isso, né? O que o software consegue fazer. Ctrl Shift Del, vamos deletar essas pontas de ramais, de laterais na verdade, para não entrar no quantitativo, certo? Ctrl Shift Del, show de bola. Beleza, vamos salvar, tá? Agora a gente consegue visualizar a vazão nominal de cada bloco, como que ficou, baseado na pressão de serviço das pessoas. Baseado nessa pressão que eu coloquei, 26 MCA, ele vai me dar uma vazão nominal aqui de cada bloco. Então, ó, se eu fizer isso aqui, ó, filtro de seleção, irrigation areas, que são os blocos, tá? Tem um bloco, esse bloco aqui, deixa eu ver se é esse daqui. O bloco externo, eu posso deletar ele, tá? Porque não faz sentido mais eu ter esse bloco. Pronto. Eu vou ocultar a minha área externa. Então ficou só os blocos internos. Beleza? Então, ó, por exemplo, eu vou... Qual a vazão desse bloco? A vazão nominal desse bloco. Clico nele. Criar rótulos. E me dá a vazão nominal, ó. 64,32. E desse? 64,32. E assim por diante, ó. Se eu quiser marcar todos, eu consigo visualizar. Olha aqui, ó. 64,32, 64,32, 64,32, tudo igualzinho, tá vendo? Vamos lá nesses daqui. 64,32, vazão nominal, antes de botar pressão na válvula, tá? Essa vazão ela pode aumentar ou diminuir de acordo com a pressão que você vai trabalhar na válvula. Ó, 64,32, 64,32, 64,32. Agora este daqui
ficou com 71,47 e este ficou com 66,7. Este daqui, ó, se você retirar esse emissor, se você achar que não é necessário, ele vai equalizar essa vazão aqui. Vamos retirar ele. Vamos só pedir para Ctrl Shift Del. Ó, se achar que assim tá bom, a gente pede para ver a vazão nominal novamente, ó. Olha lá, 69. Tá? Ah, não, mas eu quero manter esse aspersor aqui para não dar mancha seca. Tudo bem, mantém lá o emissor. Tá? E você pode, no caso, ó, alterar a pressão de serviço aqui do bloco. Vamos trabalhar aqui com... Estava 26, vamos trabalhar com 22, que acho que é o mínimo desse emissor. Dá ok. Ó, agora, ó, qual a vazão que vai dar? 63,49, tá vendo? Então esse é o outro pulo do gato que você tem aqui, de mudar a pressão de serviço do bloco. Ó. Trabalhar aqui com 24 nesse bloco, para equalizar mais essa vazão aqui, ó, tava 66,7. E agora, como eu mudei a pressão de serviço do emissor, ó, 64,06. Certinho? Vamos aumentar a pressão daqui para 23, pressão de serviço. E agora, ó, tava 63,49, foi para 64,93. Então, todos os blocos com vazões semelhantes, certo? Então, tá aí. Agora é só você fazer o cálculo, né? De ramais, colocar sua válvula, né? Fazer o cálculo hidráulico aí. Beleza? Tá aí, então, como subdividir áreas irregulares de forma que você tenha blocos com vazões semelhantes, ok? Independente, às vezes até do tamanho da área, né? Ok?